E aí, galera do sétimo ano, bom dia. Sou o professor Kleber Guedes, professor de língua portuguesa e produção textual aqui do Centro Educacional Construir. E vamos aqui dar continuidade ao nosso assunto, às nossas disciplinas, tá bom? Vamos lá. E aí, galera, bom dia. Vamos dando continuidade ao nosso livro de português, certo? A aula hoje é de redação, tá bom? Mas apesar da aula ser de redação, né, a gente usa o livro de linguagens para as duas disciplinas, não é isso? O livro de português Araribá Plus é para as duas disciplinas. Então vamos lá, unidade 1, coloquem o livro na unidade 1, estudo da língua é a unidade 1, e a aula de hoje é o gênero em foco, mito, tá bom? Então a aula hoje é sobre o gênero textual, mito. Gênero textual, mito e lenda. Então essa aula aqui o foco vai ser mito, e a próxima aula a gente também vai estudar a lenda. Então, mito são histórias sagradas criadas por um povo e contadas oralmente, né, de geração em geração, para explicar fatos e fenômenos naturais, como o surgimento do mundo, a existência dos seres vivos. Então, as pessoas, né, criaram mitos para explicar diversas coisas. Tem como personagens divindades dotadas de poderes extraordinários, superiores ao dos humanos, que atuam interferindo na origem e destino da humanidade. Os mitos têm como personagens seres sobrenaturais, como deuses e semideuses. Alguns dos mitos. Então, ó, o da bruxa, por exemplo, é uma figura carimbada nas histórias infantis. É uma velha de nariz e queixo grande, com cabelos brancos e assanhados, vestida sempre de preto. Segundo a lenda, ela entra nas casas para carregar crianças que não querem dormir. Muitas vezes é confundida com a Cuca ou com outras personagens noturnas que desempenham o mesmo papel. Então, mito e lenda, eles são um pouco parecidos os conceitos, tá bom? Então, os mitos muitas vezes são coisas extraordinárias, fatos heróicos, né? Os mitos estão mais ligados a fatos heróicos, certo? Temos aqui um mito indígena do sol. Antigamente, muito antigamente, no tempo em que vivia entre os tucunãs, o sol era um moço forte e muito bonito. Por ocasião da festa de moça nova, o rapaz ajudava sua velha tia no preparo de tinta de urucu. Lá, a mata, ia à mata e trazia uma madeira muito vermelha chamada muirapiranga. Cortava a lenha para o fogo, onde a velha fervia o urucu, para pintar os tucunã. A tia do moço era muito mal-humorada. Estava sempre a reclamar e a pedir mais lenha. Um dia o sol trouxe muita muirapiranga e a velha tia ainda resmungava insatisfeita. O rapaz então resolveu que acabaria com toda aquela trabalheira. Olhou para o fogo que ardia, soltando longe suas faíscas, olhou para o urucu borbulhante vermelho quente, desejou beber aquele líquido e pediu permissão à tia que consentiu, que deixou, né? Bebe, bebe tudo e logo, disse zangada. Ela julgava e desejava que o moço morresse, mas, à medida que ia bebendo a tintura quente, o rapaz ia ficando cada vez mais vermelho, tal qual o urucu e a muirapiranga. Depois, subindo para o céu, intrometeu-se entre as nuvens e passou desde então a esquentar e a iluminar o mundo. Então, aqui é um mito indígena, né? É, os autores são os índios Tucunã, do Vale do Rio Solimões, no Amazonas, tá bom? Não sei se vocês conheciam esse mito. Os índios têm muitos mitos para explicar o surgimento da lua, o surgimento do sol, certo? Da Vitória Régia, tá bom? Até mesmo do surgimento da mandioca, eu já vi também. Os elementos da narrativa do mito, lógico, vão ter os personagens, né? O tempo, o espaço e o narrador da obra.
Agora vamos fazer aqui um resumozinho do conteúdo da aula de hoje que a gente viu. Mitos são narrativas utilizadas pelos povos antigos, tá bom? É usado para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza que não eram compreendidos por ele, como por exemplo, os índios não entendiam, né, como que o sol, né, funcionava, né, porque que ele era daquela forma, então, e eles criavam lendas, mitos para explicar, tá bom? Assim mesmo como a lua. Então, os povos antigos criavam esses mitos para explicar muitos fenômenos da natureza. Os mitos se utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Todos estes camponeses são misturados a fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram. Um dos motivos do mito, um dos objetivos do mito é transmitir conhecimento e explicar fatos que a ciência ainda não havia explicado. Características de um mito. Essa parte que é bem importante, ó. Tem caráter explicativo ou até simbólico. No que a gente leu, por exemplo, estava explicando como que o Sol surgiu, né, de acordo com o mito indígena, né? Relaciona-se com uma data ou com uma religião. Procura explicar as origens do mundo e do homem por meio de personagens sobrenaturais, como deuses ou semideuses. Ao contrário da explicação filosófica, que se utiliza da argumentação lógica para explicar a realidade, o mito explica a realidade através de suas histórias sagradas, que não possuem nenhum tipo de embasamento para serem aceitas como verdade. Todas as culturas possuem seus mitos. Alguns assuntos, como a criação do mundo, são bases para vários mitos diferentes. A gente já viu sobre a mitologia indígena, agora vamos ver um pouco sobre a mitologia grega, que é uma das mais ricas também. A Caixa de Pandora. Vejam aí a imagem. Ó. A Caixa de Pandora é um mito grego no qual a existência da mulher e dos vários males do mundo são explicados. Tudo começa quando Zeus, o deus de todos os deuses, resolveu arquitetar um plano para se voltar contra a ousadia de Prometeu, que entregara aos homens a capacidade de controlar o fogo. Para tanto, Zeus decide criar uma mulher repleta de dotes oferecido pelos deuses e a oferece a Epimeteu, irmão de Prometeu. Antes disso, Prometeu recusou a jovem Pandora de Zeus, temendo que ela fizesse parte de algum plano de vingança da divindade roubada. Ao aceitar Pandora, Epimeteu também ganhou uma caixa onde estavam contidos vários males físicos e espirituais que poderiam acometer o mundo. Desconhecedor do conteúdo, ele foi somente alertado de que aquela caixa não poderia ser aberta em nenhuma hipótese. Com isso, o artefato era mantido em segurança no fundo de sua morada, cercado por duas gralhas barulhentas. Aproveitando de sua beleza, Pandora convenceu o marido a se livrar das gralhas, que lhe causavam espanto. Após atender ao pedido da esposa, Epimeteu caiu em um sono profundo. Nesse instante, não suportando a própria curiosidade, Pandora abriu a caixa proibida para espiar o seu conteúdo. Naquele momento, ela acabou libertando várias doenças e sentimentos que atormentariam a existência do homem no mundo. Logo percebendo o erro que cometera, Pandora se apressou em fechar a caixa. Com isso, ela conseguiu preservar o único dom positivo que fora depositado naquele recipiente, a esperança. Dessa forma, o mito da caixa de Pandora explica como o homem é capaz de manter-se perseverante mesmo quando as situações se mostram bastante adversas. Aqui nós temos um exercício, coloquei aí um recadinho para vocês, ó, copie no seu caderno, tá bom? Você vai copiar no seu caderno essa atividade, beleza? Você vai pausar o vídeo, vai copiar as duas questões, vai responder no seu caderno, copiar e responder no caderno, vai tirar a foto, vai anexar no Google Sala de Aula, beleza?
Primeira questão, com base na leitura do texto, por que Pandora não deveria abrir a caixa? Então você vai responder, né? E 2, qual foi o único dom positivo que Pandora conseguiu preservar após fechar a caixa? Também fica o exercício na página 26, que são 4 questões, perguntas mais respostas, e também a leitura na página 27, enviar tudo pelo Google Sala de Aula. Então é isso, galera, beleza? Tchau, tchau, até a próxima aula.